Eu preciso começar esse vídeo aqui com a seguinte pergunta. Você já teve muita vontade de fazer algo, mas simplesmente decidiu não fazer ou adiou seus planos, seus sonhos, as suas vontades pelo medo de ser julgado ou até mesmo por você ter sido julgada, ter ouvido uma crítica e você falou, realmente, talvez isso não seja pra mim. Eu sei que isso pode ter acontecido com você, porque acredite, já aconteceu comigo. E apesar de eu ter deixado para depois, a minha vontade de fazer o que eu tinha vontade de fazer não passou. O ano era 2018 e eu lembro exatamente do dia que eu gravei o meu primeiro vídeo. Vídeo esse que nunca foi postado. Eu tinha planejado tudo, o tema, o cenário, o que eu iria falar, o roteiro, estava tudo 100% organizado, era só eu sentar e gravar. E eu já estava cheia de trava antes mesmo de começar a fazer. Mas, de certa forma, eu sempre tive uma mentalidade, um jeito de ser, uma personalidade muito executora. Eu sempre fui lá e fiz as coisas. Então eu gravei esse vídeo. Eu olhei para o vídeo e eu sabia que ele não estava bom. Mas eu precisava que alguém me falasse que estava. Eu compartilhei esse vídeo com o meu marido, esperando aquela aprovação dele, aquela validação, esperando que ele virasse para mim e falasse assim, vai lá, posta o vídeo, começa desse jeito, como dá, do jeito que você fez, e aí o que talvez não esteja bom, você vai melhorar no caminho. Essa era a minha expectativa. Mas quando eu mostrei o vídeo para ele, não foi isso que aconteceu. Ele olhou o vídeo e ele falou para mim, essa aqui nem parece você. Você não está sendo natural, você não está falando da forma que você fala, o vídeo está totalmente forçado, a sua forma de se expressar está completamente diferente do que você é. Você precisa ser você nos vídeos para conectar com as pessoas. E esse comentário dele foi o suficiente para eu desistir de postar aquele vídeo naquele momento e colocar na minha cabeça que não era o momento ideal para eu começar a me expor na internet, que eu não estava preparada, eu não sabia expressar quem eu era. Essas foram as desculpas que eu usei para adiar esse planejamento, adiar essa vontade, adiar esse sonho, adiar também essa necessidade por 2 anos. Se já aconteceu algo parecido com você, ou de você ter buscado a validação de uma pessoa e não ter recebido, ou de você mesmo ser a sua maior crítica e você está adiando os seus planos com insegurança, fica aqui nesse vídeo comigo. Que hoje, depois de 7 anos daquele vídeo e de centenas de conteúdos gravados, eu quero compartilhar com você o que eu aprendi com essa experiência e como você pode se livrar da sua insegurança e, mais do que isso, tornar esse momento seu principal combustível para fazer aquilo que você sabe que precisa fazer. Depois daquele dia, eu guardei aquele vídeo e eu prometi para mim que em algum momento eu ia estar mais preparada para me expor, para gravar vídeos, para divulgar o meu conteúdo, para falar daquilo que eu fazia para as pessoas. E eu já trabalhava, preste atenção, isso aqui é muito interessante, porque eu já trabalhava como social media na época, eu era a maior incentivadora das pessoas a criarem conteúdo, eu ia até os meus clientes para gravar conteúdo deles, eu editava, eu postava, eu sabia da importância que aquele vídeo tinha. Eu era a primeira pessoa a virar para os outros e falar assim, olha, você precisa fazer, passa por cima dessa insegurança, não tem problema você não estar perfeito da primeira vez, depois vai melhorar, você vai melhorar com o tempo. Eu sabia tudo o que eu precisava fazer. Eu era a principal pessoa para me aconselhar, mas eu me travei e resolvi não fazer. E se passaram 2 anos. Depois que se passaram esses 2 anos e que eu decidi que era o momento de começar, de me expor, de criar o meu conteúdo, de gravar vídeos, e eu gravei novamente, eu ainda tinha os mesmos medos, eu ainda tinha as mesmas inseguranças, eu ainda tinha as mesmas travas, eu ainda gaguejava, eu ainda não tinha melhor oratória, eu ainda tinha muito a melhorar, eu ainda não conseguia me expressar no vídeo da maneira que eu deveria me expressar, ou como eu sou de verdade. Eu vou te falar que já tem 5 anos que eu crio conteúdo em vídeo, e eu ainda olho para os meus vídeos, eu ainda olho os meus stories que eu faço diariamente e sinto que tem muito a melhorar. Então a primeira coisa que eu posso te falar aqui é que nunca vai estar bom. Você sempre vai ser a maior crítica de você, e as pessoas que convivem com você, que te veem na intimidade, no dia a dia, muito provavelmente também vão ser críticas, porque elas estão te vendo de uma maneira que talvez seja a sua maneira mais pura, mas que quando você abre a câmera, é difícil você lidar da mesma maneira. Porque você vai pensar antes de falar, você vai querer elaborar o que você vai estar falando para as pessoas entenderem a mensagem que você quer passar. Você vai, é claro, se arrumar para você gostar daquilo que você está vendo. E tudo isso já vai tirando um pouco da naturalidade que você tem.
E com o tempo, quanto mais você vai fazendo isso, mais vai se tornando algo natural para você. Então, assim, não acredita que a primeira vez que você abrir sua câmera para gravar vai ser perfeita, assim como talvez a milésima ainda não vai estar. Você ainda vai achar defeito, ainda vai querer melhorar. E aí, vamos lá, voltando aqui, tinha um ponto que eu não queria perder com vocês. 2 anos depois, quando eu resolvi que era o momento de eu gravar e eu percebi que eu ainda tinha as mesmas travas, as mesmas falhas, eu parei e pensei assim, e se eu tivesse começado lá naquele dia, em 2018, e tivesse postado esse vídeo daquele jeitinho que ele era? Eu já teria corrigido os meus erros, eu já teria corrigido os meus vícios de linguagem, eu já teria corrigido a forma que eu me expressava de talvez não olhar para a câmera e ficar buscando palavra com o olhar, olhando para cima e não passando tanta segurança antes. Eu já teria identificado tudo isso para corrigir. Eu já teria muito mais intimidade com a câmera. Para mim seria muito mais natural abrir a câmera e gravar um vídeo, como hoje talvez seja. E ainda assim eu acho defeitos. O maior insight que eu posso chegar e falar para você agora, para você parar e pensar é o seguinte: daqui a 2 anos, quando você olhar para trás, você pode já ter percorrido um caminho de 2 anos, ou você pode estar parada exatamente no mesmo lugar, com os mesmos planos, com as mesmas vontades, com os mesmos sonhos, sem saber como seria. Essa é a primeira justificativa para você simplesmente fazer o que precisa fazer, sabe? Para você simplesmente abrir a tua câmera, ou seja lá, outra coisa que você tenha medo de sofrer um julgamento e fazer, porque daqui a 2 anos, ou você vai olhar para trás e se orgulhar de você ter começado, ou você vai estar com as mesmas dúvidas, com as mesmas inseguranças e com a mesma vontade de fazer. O segundo ponto é algo que eu já falei aqui em outro vídeo, que é sobre você encontrar o seu porquê, você ter um propósito. E olha que durante muito tempo eu julguei essa história como sendo algo bonitinho, uma firula para você procrastinar. Então, primeiro eu preciso encontrar o meu propósito para então depois eu fazer. Muitas vezes você vai encontrar o teu propósito no meio do caminho. Muitas vezes você vai começar achando que você quer uma coisa que é algo e depois você vai descobrir que é outra. Mas preste atenção aqui no que eu quero que você entenda em relação ao seu porquê, o seu propósito, também pode ser um porquê. Quando eu comecei a criar conteúdo, quando eu comecei a trabalhar com social media, eu não tinha talvez um porquê extremamente definido. Eu precisava ganhar dinheiro trabalhando de casa à medida que eu criava minha filha, porque ela só tinha 1 ano e eu estava desempregada. A habilidade, o conhecimento que eu tinha era de mídia ali, porque eu tinha feito jornalismo, tinha feito comunicação, então tinha um pouco desse conhecimento e um pouco autodidata para pegar e aprender as coisas e desenvolver. Era algo que estava começando, era uma dor que as pessoas tinham, um problema que eu podia solucionar, atendendo às necessidades que eu tinha, né? Trabalhando de casa, fazendo meu horário, meu tempo, tudo mais. Então, eu não tinha necessariamente um propósito definido, mas eu tinha um porquê fazer aquilo que eu estava fazendo, beleza? Mas o que eu quero te dizer aqui é o seguinte: quando você entende, e hoje eu tenho isso muito claro, eu consigo entender que o meu conteúdo pode ajudar outras pessoas e que essas pessoas podem se sentir confiantes. Esse vídeo, você pode ver ele, você vai se sentir confiante, segura para fazer o que você precisa fazer com aquilo que você sabe, com o seu conhecimento e ajudar outras pessoas. Então eu considero que isso seja um grande ciclo onde a gente vai se retroalimentando. Então vamos supor que você seja uma psicóloga, uma pessoa que tem muito conhecimento sobre maternidade, comportamento, sobre mães, enfim. E aí eu criei esse conteúdo e te ajudei a se sentir potente, confiante, segura para abrir a câmera e começar a falar daquilo que você sabe. E aí daqui a um tempo eu vou estar rolando meu feed, passando pelo meu YouTube e vou encontrar o seu conteúdo falando sobre aquilo que você sabe e que é algo que eu preciso e que vai me ajudar. Ou outras mulheres vão encontrar aquilo, o seu conteúdo, aquilo que você sabe, aquilo que você precisa e que vai ajudar elas. E a gente vai fazendo um ciclo de conhecimento e de conteúdo. Hoje eu tenho isso muito claro para mim. Então, quando eu abro a minha câmera para fazer um conteúdo, eu tenho um porquê muito definido, eu tenho um propósito muito definido e isso é o que me apega a... Cara, se alguém me julgar, se alguém me criticar, se alguém quiser vir me falar que eu gaguejei, que a minha oratória não é perfeita, que eu olhei para cima para pensar, que o conteúdo não é o ideal, que deveria ser de outra forma, beleza, show, pode falar. Mas eu não preciso parar de fazer o que eu estou fazendo
porque eu sei que eu tô ajudando alguém, entende? Então hoje eu tenho isso muito definido. Talvez o meu conteúdo não seja pra pessoa que tá me criticando, o meu conteúdo seja pra quem precisa ouvir ele. E como eu tenho isso muito definido, é muito mais fácil pra mim criar, independente das críticas. E pode ser que você ainda não tenha isso definido, não tem um porquê muito definido, um propósito muito definido. Mas aí você pensa, por quem eu preciso fazer isso, sabe? Então, criar conteúdo hoje me ajuda a captar mais clientes. Cara, eu preciso de dinheiro, então faz por isso. Que esse seja o seu porquê, o seu propósito e o que você se apegue para se livrar das críticas. Mas você precisa se apegar a algo para você cagar para a opinião dos outros. Se você não parar para pensar no que eu vou me apegar para ser mais forte do que a opinião dos outros, você sempre vai deixar se levar pelo medo do julgamento, pelo que o outro acha de você. Outra coisa que aconteceu muito comigo no começo e que ainda acontece, principalmente aqui agora, eu não tenho tanto hábito de gravar para o YouTube, é algo que eu quero botar cada vez mais na minha rotina, fazer mais parte da minha produção de conteúdo, é algo que eu acredito, que eu confio, que eu sei que eu posso atingir outras pessoas de outras formas, enfim, isso aqui pode ser um outro vídeo, dar um outro conteúdo. Mas várias vezes eu gravava um vídeo e não postava, por achar que ele não estava bom, por achar que poderia ser melhor. Eu já fiz isso aqui trocentas vezes. Eu já fiz vários vídeos pra cá, pra esse canal que eu não estou acostumada, e não postei por julgar que não estava na perfeição, que não estava da melhor forma, por julgar que eu deveria fazer outra coisa. E o que eu quero te dizer aqui, no início, realmente não vai estar bom. A nossa oratória não vai estar perfeita. O cenário você vai perceber que pode mudar. Você vai perceber que a forma de você se expressar pode mudar. Enfim, existem várias coisas. Você ainda não sabe editar, você não sabe criar um roteiro, você vai botar mil defeitos. Foca em entender que quanto mais você fizer, melhor você vai ficar com o tempo. E colocar isso na minha cabeça foi essencial para eu não querer parar. Eu entender que assim, hoje eu posso ter 10 vídeos, amanhã eu posso ter 100, depois eu posso ter 200 e assim por diante. Então assim, o progresso é sempre melhor do que a perfeição, porque o que adianta eu fazer um vídeo perfeito se depois eu não vou conseguir fazer mais dele? Hoje em dia, na internet, a gente tende a consumir tantos conteúdos e ver tantos influenciadores, tantos criadores, tantas pessoas fazendo e criando que são muito boas, que são perfeitas, que tem uma dicção maravilhosa, que tem 1 milhão de ideias, que são hiper criativas. E aí a gente se trava achando que, nossa, eu ainda não estou tão bom assim, eu não sou tão bom assim, talvez eu nem seja tão relevante. Só que a gente esquece que essas pessoas também, elas passaram por um processo para chegar até onde elas estão. Não necessariamente, e são raras as vezes que num primeiro vídeo a pessoa foi fantástica, a pessoa viralizou. Não, muitas das vezes ela criou 30, 40, 100, 200, 300, 700. Tem gente que já criou mais de 1000 vídeos para então achar um formato ideal ou achar um assunto ideal. Então assim, foca no seu progresso e entende que cada vez que você grava um vídeo, posta, cada vez que você cria um conteúdo, coloca no seu perfil, cada vez que você faz uma ação, é um tijolinho que você tá colocando. Isso é tão clichê e tão infantil, talvez, trazer essa analogia, mas é exatamente isso, é um tijolinho que você tá colocando na construção do que você tá dizendo para você mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui muito bobo que talvez vocês entendam. Hoje eu fui parar para gravar e eu comecei a firular várias coisas. Vamos lá, vou me maquiar, porque eu não quero aparecer de qualquer jeito no vídeo. Quando eu me maquio, eu fico mais confiante, eu gosto mais. É uma desculpa menos que eu coloco, porque eu tô olhando pra mim, tô gostando do que eu vejo. Beleza, então tá, vou me maquiar, show. Meu cabelo tá sujo, então eu preciso lavar o meu cabelo, secar o meu cabelo para então gravar o vídeo. Eu falei, não, peraí, vamos otimizar aqui. Vou prender o cabelo, fazer um penteado, jogo pra trás, passo um negocinho, dou um jeitinho, dá pra gravar assim, show. Aí eu olhei, eu tava com essa camisetinha, e assim, eu não gosto muito de aparecer de regata, porque é uma das minhas inseguranças. E estou expondo aqui a minha vulnerabilidade pra vocês. É uma das minhas inseguranças. Eu sinto meu braço cheinho, eu não tô no peso que eu queria, enfim. E aí eu falei, vou mudar de roupa. Eu falei, caraca, cara, por que você tá colocando tanta desculpa no básico? Nem precisa mudar de roupa. Talvez você nem tenha percebido isso, nem tenha passado na sua cabeça. E isso dá ideia para um próximo vídeo aqui também. Talvez nem tenha passado isso na sua cabeça, isso nem seja a questão pra você. O que mais importa é o que eu tô falando aqui do que a roupa que eu tô vestindo. Mas assim, era algo que passou na minha cabeça. Eu quase fui lá trocar de blusa. Mas o que mais valia? Eu estar perfeita aqui nesse vídeo ou simplesmente eu fazer ele da maneira que tinha que ser feito, passando o conteúdo que eu tenho pra passar e ele ser mais um tijolinho que eu vou colocar
E mais, isso aqui é um bônus extra aqui do vídeo, nem tava no roteiro como algo que eu queria falar pra vocês. Eu falando pra mim assim, o que tá saindo da minha boca é muito mais importante. Um exercício pra eu colocar de lado o meu próprio ego. Então fica aí, observa isso. Quando que você tá sendo crítica com você, pensando no medo do julgamento do outro, ou quando você está sendo egoísta, egocêntrica, de achar que o mundo gira ao seu redor e que todos vão estar percebendo aquele defeitinho que você percebe em você. E que você está colocando isso acima do seu porquê, do seu propósito, daquilo que você tem para mostrar para outras pessoas, sabe? Então esse foi um exercício que eu quis fazer comigo mesma de não, eu vou gravar de regata. Vou gravar de regatinha, mesmo sendo algo que me incomode. Por que eu vou fazer isso? Para passar por cima do meu próprio ego, da minha própria vontade de parecer muito perfeita por aqui. E fazer, mostrando as minhas vulnerabilidades mesmo. Inclusive, quis falar sobre isso para isso também, porque eu sei que muitas vezes isso acontece com você. Você vai olhar para o seu vídeo e você vai falar... Cara, eu, há uns anos atrás, por exemplo, eu tinha muitas falhas no dente. Então, os meus dentes não eram... Vou tentar botar aqui para vocês verem. Não eram assim, igual são hoje. Mas eu precisei gravar com o dente daquele jeito e mostrar que era assim mesmo, para que eu pudesse hoje fazer um tratamento e botar o dente que eu queria. Entende? Então, às vezes, você simplesmente precisa fazer com o que você tem. Se eu não estou satisfeita hoje com o meu corpo, por exemplo, eu preciso ir para academia desse jeito aqui para que então ele fique bom. Então, é a mesma lógica. Você pode não estar 100% no seu conteúdo hoje, mas você vai ter que passar por cima disso e fazer da forma que dá, da forma que você é hoje. Para que você melhore, para que você evolua e para que você se olhe e fale, não, cara, agora tá legal, tá no caminho. Tá chegando mais perto do que eu quero. E talvez isso vai demorar. Outro ponto para você aprender a lidar com as críticas e ignorar esse medo do julgamento que você tem é simplesmente você olhar para as pessoas que você almeja. Vamos lá. Muitas vezes, pessoas que você tem medo da crítica, que você tem medo do julgamento, ou que te criticam de fato, que te falaram alguma coisa que possa ter gerado um gatilho para você não fazer aquilo que você queria, não necessariamente estão ocupando o lugar que você quer ocupar. Então, algo que eu comecei a observar é como são as pessoas que eu quero ser igual, que são as minhas referências, o que elas fizeram. Então, são dessas pessoas que eu preciso me aproximar e não ouvir críticas das pessoas que não fazem aquilo que eu quero fazer. Então, às vezes, as pessoas que te criticam e que falam assim, olha, seu vídeo não tá legal, você tá achando que você é blogueirinha? Para você não vai dar certo, você é tímida. Ah, você nem é tão bonita assim para se expor. Ou, vai passar uma maquiagem nessa cara antes de aparecer e gravar um vídeo. As pessoas que fazem esse tipo de crítica, muitas vezes elas não têm nem a coragem, elas queriam, mas elas não têm a coragem de abrir uma câmera e fazer. Agora, as pessoas que já galgaram e alcançaram aquilo que você quer, o local que você quer chegar, as ambições que você tem, muito provavelmente passaram por cima de todos esses probleminhas que você está colocando como desculpa, de todo esse medinho que a gente tem, de todas essas questões, esses gatilhos, enfim, que surgem pra gente. Ao invés de você pegar e olhar para a crítica e deixar se levar pela crítica, foca nas pessoas que estão onde você quer estar. O que essas pessoas fizeram para estar nesse lugar? Elas passaram pela crítica também? Elas fizeram mesmo imperfeitas? Então bora lá, bora fazer. Analisar uma coisa que é muito importante é você saber usar a crítica como um fio condutor para o seu crescimento. Quando eu gravei meu primeiro vídeo e houve a crítica do meu marido, foi uma crítica fundamentada. Apesar de ser uma crítica, foi uma verdade que ele me disse. E eu encarei como verdade, só que isso me paralisou. Hoje, como eu enxergo que eu deveria encarar isso? Poxa, você achou que não tá natural? Achou que eu não tô sendo eu nesse vídeo? Como eu posso melhorar? O que eu posso fazer para que esse vídeo fique mais natural? Então eu vou gravar de novo. Talvez da segunda ou da terceira vez que eu gravasse, iria estar mais natural, porque eu já ia ter mais jeito ali. Eu ia ter prestado atenção nos pontos que ele trouxe como uma crítica para eu melhorar. Ou eu poderia simplesmente ter postado aquele vídeo daquele jeito e no próximo eu vou me atentar. Então eu não vou ficar buscando palavras olhando para cima, que eu fazia muito isso aqui, eu ficava assim o vídeo inteiro. Não vou fazer isso. Eu vou tentar cortar os... isso é normal quando a gente começa. Então, um ponto aqui é que às vezes a crítica vai acontecer, mas você não pode deixar essa crítica simplesmente te puxar para baixo.
Você pode pegar essa crítica e usar como um combustível para que você melhore, para que você acerte os pontos para melhorar. Não se vitimiza. Quando alguém te criticar, não olha para aquilo e fala, eu sou um coitadinho, eu sou ruim mesmo, vou deixar para depois. Não. Analisa, faz um filtro dessa crítica. Será que o que essa pessoa está falando faz sentido? O que eu posso melhorar aqui? Será que se eu melhorar isso vai ficar melhor pro próximo? Porque às vezes as pessoas também não estão te criticando por mal, porque querem seu mal. Não, cara, às vezes é algo natural. Então, ao invés de se vitimizar, pega aquilo ali e tenta entender, processar na sua cabeça para melhorar. E não se coloca no lugar de coitadinho, de que, pra mim não serve, pra mim não dá, não vai dar certo. Não, use essa crítica para evoluir e para ver os pontos que você precisa melhorar. Você, assim como eu, já passou por alguma situação em que a crítica te paralisou, ou que você sente tanto medo do julgamento que você nem se dá espaço de testar e fazer algo por medo do que pode vir, da crítica que pode surgir, entende uma coisa, e se você entender isso, você já tá virando a sua chave aqui, ó. Já tá virando uma chave mental. Ninguém começa pronto. Todo mundo começa com medo, com dúvidas, com incertezas, com inseguranças. Todo mundo ainda olha para si e faz autocríticas a si mesmo. Mas o que separa as pessoas que alcançam o que desejam das que não alcançam é justamente aquelas que fazem apesar do medo, aquelas que fazem apesar das críticas, apesar dos julgamentos, para aquelas que não fazem, que deixam para depois, ou que daqui a 2 anos, assim como eu, vão olhar para trás e vão falar, caraca, e se eu tivesse feito antes? E se eu tô fazendo esse vídeo hoje é porque eu não quero que isso aconteça com você, pode ter certeza disso. O que eu quero é que você, daqui a 2 anos, quando olhe para trás, fale, ainda bem que eu comecei. Agora eu quero saber de você. Você já passou por uma dessas situações? Ou de uma crítica ter te travado, ou de simplesmente você ter tido medo dessa crítica aparecer e se travar por causa disso, e não fazer aquilo que você queria fazer, aquilo que você tinha vontade? Você já chegou a um ponto de olhar para trás e pensar, e se eu tivesse feito antes ou não? Me conta aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você ainda não é inscrito aqui, ó, já se inscreve aqui no canal também. Se você tem alguma amiga que está passando por uma situação parecida com essa, ou que você sabe que ela precisa se destravar de alguma maneira, que você achou que esse vídeo foi válido e pode ajudar ela, já compartilha esse vídeo com ela também. Coisa que eu sempre digo é que o conhecimento é a única coisa que quando a gente compartilha, a gente multiplica. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a superar seus medos, a destravar seus medos, suas inseguranças, para que você também tenha coragem de abrir a sua câmera, expressar a sua voz para o mundo, porque o que tem dentro de você e o que você pode compartilhar com outro e ajudar outras pessoas é único. E o mundo precisa do que você tem a dizer.